Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai assistir depois. Mais uma live aqui para a gente poder conversar sobre autoliderança na vida real. E hoje tem uma convidada super especial que vai compartilhar com a gente um pouco da sua experiência, né, sobre as mudanças que aconteceram na vida dela a partir do momento que ela tomou a decisão de mudar de país, né? Fazer qualquer tipo de mudança já é extremamente desafiador. Uma mudança de país, então, com certeza deve exigir muitas habilidades, muitos comportamentos, muitas escolhas que falam diretamente com o tema que eu compartilho aqui sobre autoliderança. Então, vamos aguardar ela chegar aqui para a gente poder começar. Então vamos chegando e aí até para compartilhar com vocês, né, qual que é o objetivo dessas lives. É poder compartilhar com você que a autoliderança está presente em tudo que a gente faz. A autoliderança faz parte do nosso dia a dia e às vezes a gente não percebe. E através dessas pessoas que eu estou trazendo aqui para compartilhar as histórias, o objetivo é que você consiga identificar aonde a autoliderança ela está presente no seu dia a dia, como que você pode praticar isso, né? Como que se inspirar em histórias de outras pessoas que também passaram por desafios. Então, a ideia é poder trocar um pouco disso e a gente poder tomar algumas decisões na nossa vida, no nosso dia a dia, que realmente façam sentido com o nosso objetivo, né? Cada um tem um objetivo de vida e poder se inspirar em histórias de outras pessoas, com certeza vai agregar bastante, vai inspirar muita gente a praticar a autoliderança. E aí, Wanda, querida, seja muito bem-vinda aqui na nossa live. Hoje deu certo, está dando certo e vai dar Vamos lá, certo, vamos gente torcer. vai conseguir falar. Muito obrigada, primeiramente, pela sua disponibilidade em poder trocar aqui um pouquinho com a gente, compartilhar a sua história. Tenho certeza que vai inspirar muita gente. E antes da gente começar, gostaria que você se apresentasse aí para o pessoal, para a gente poder aproveitar esse momento de almoço de bastante gente aqui no Brasil, né? Vocês estão no período Uhum. da tarde aí em Portugal, mas para poder aproveitar ao máximo aí esse momento contigo. Ok, então eu sou Wanda Calvente, eu sou coach de clareza emocional, transformação humana, já estou nessa área há 35 anos, sou autora do livro O Sucesso Deixa a Pista e da mentoria Evolua, né? E para evoluir, cá estou em Portugal, então deixei tudo lá no Brasil para vir para cá, para mais do que uma realização de um sonho, também para vivenciar coisas que é difícil, às vezes, a gente falar de autoliderança, né? Então, mudar, independente de país ou qualquer coisa, requer coragem, né? E mais do que coragem, a clareza emocional, né? Então, hoje, falar de autoliderança, temos que falar dessa clareza, né? Para que a gente possa entender que tudo aquilo que nos acomete, os desafios, é para crescimento, né? E vamos, então, aqui compartilhar tudo isso. Que bacana, Wanda. E você já está relacionando aqui bastante com o tema. Acredito que o pessoal esteja bem curioso. E aí, para a gente começar, você falou sobre a coragem, né? Sobre clareza emocional para tomar uma decisão. Mas queria entender um pouco contigo, o que te motivou a tomar essa decisão de mudar de país, de fazer uma grande mudança na sua vida, né? Acredito que em outros aspectos, no geral, também tenha impactado bastante, mas o que te motivou a tomar essa decisão de sair do Brasil? Bom, primeiramente, né, para experiências, ok? Não é a primeira vez que eu saio do Brasil, né? Já quando jovem estive na Inglaterra e realmente eu vejo assim que para que você possa evoluir, você precisa se desafiar, você precisa encarar seus medos, você tem que encontrar dentro de si a sua própria motivação, né? A sua missão de vida. E a minha missão é
chegar ao maior número de pessoas, né? E dizer para elas que ela pode, ok? E só ela, ninguém mais fará melhor do que ela mesma por si. Então, para entender tudo isso, é fácil você estar numa zona de conforto, né? Então, eu estava lá muito confortável com a minha clínica, a minha família, mas é como você ir para a guerra, né? Deixar tudo. Então, vim eu aqui para a luta. Então, que luta é essa? De entender o que é que a gente pode sentir quando a gente deixa tudo por uma decisão de um sonho maior. Lembrando que sonho é uma realização, não pode se tornar um pesadelo depois, né? Então você precisa ter clareza, se preparar, e entender, por exemplo, eu aqui, eu pesquisei como era o país, enfim, porque é muito fácil. Ah, não quero mais, vou mudar de, né? Vou mudar de profissão, vou mudar disso, daquilo, e depois nada dá certo e tudo vai entrando numa bola de neve, vai se repetindo, as pessoas vão voltando cada vez, ela tem uma coisa, daqui a pouco ela perde, enfim. Eu acredito que quando você tem essa clareza, se torna mais fácil de você se autoliderar. Porque você sabe o que quer, você sabe onde você vai chegar, né, ou pretende chegar, você está mais preparada para os desafios, porque recomeçar é mais difícil até. Porque Sim. você já viu os erros, e aí vem o medo, não posso errar. E aí é que está o maior erro, né? Da cobrança de não errar. Você tem que pensar no acertar, né? Então, é isso que é importante. Eu até fiz uma escolinha aqui, porque tem algumas coisas que é importante, né? E como eu gosto de escrever, Total. eu digo assim, que é a flexibilidade mental. Então, você tem que aprender a conversar consigo mesmo. O que é que eu quero? E não é porque eu quero porque eu quis, né? Mas para que eu quero? Então é sempre a pergunta, ou para quê? Então você ver sentido naquilo. E lembrando que independente da nossa missão, cada um tem a sua, mas ela em cômputo geral, a nossa missão é ajudar o próximo. Nós viemos a serviço. Não viemos para julgar, não viemos para recriminar, nem para cobrar. Nós viemos a serviço. E quanto mais você serve bem, mais você ganha dinheiro, na verdade, né? Então, a verdade é essa. E achei bastante interessante o seu tema, porque, assim, às vezes não é só sair do país, né? É você sair de um relacionamento, é você sair da profissão, é você sair de uma situação que, entre aspas, você quer algo diferente e às vezes nem sabe o que é. Uhum. Né? E Exato. hoje, com tudo isso que vem acontecendo na internet, essas opções de viver online, né, de IA, você perde identidade. Então, uma das outros problemas da autoliderança é a perda da identidade. Você não precisa deixar de ser você para agradar os outros. Né? Então, Exato. é isso que eu penso. Que incrível. Eu anotei várias coisas. Você está com a sua colinha, eu estou fazendo a minha, porque com certeza tem muitos aprendizados, tem ouro aqui nessa troca. E aí, um dos primeiros pontos que você se falou foi sobre se desafiar, encarar os seus medos, Sim, né? E sim, isso nem sempre é fácil, né? É super sim, desconfortável, mas você precisa ter muita clareza de quem você é e de qual o seu objetivo, o que você quer da vida, para que justamente você tenha coragem de aplicar isso, né? Porque quando a gente está na zona de conforto, nem sempre essa zona de conforto ela é confortável, mas para aquele uhum, momento, para aquele contexto que você está vivendo, já está tão automático que você não percebe o quanto que você está ficando sobrecarregado, exausto, e aí vai naquele outro ponto que você comentou, que uhum, você quer algo diferente, mas você nem sabe o que é. Porque justamente você está só reagindo à vida e não de fato uhum, vivendo, né? E uhum. aí eu acho que aqui entra também muito na questão de expectativas, né? Sim. Porque às vezes quando você quer mudar, você imagina que as coisas vão ser de um jeito e na prática às vezes acontecem coisas muito melhores do que você podia imaginar, mas acontecem também situações desafiadoras para justamente validar aquele movimento, aquela ação que você está tomando. E aí, considerando esse ponto, queria ouvir um pouco de você, o que você imaginaria que seria essa mudança e o que realmente você encontrou quando de fato você fez a mudança de país, Wanda? A minha primeira visão,
né, que ela foi bastante planejada, que eu acho que é um dos erros das pessoas, elas não fazem planejamento, e Verdade. planejamento e meta é igual a sucesso, né? Então, para que você tenha sucesso em todas as coisas, você precisa ter pontos importantes, né? Então, meu ponto principal, qual era? Eu já tinha conquistado tudo, né? Eu já tinha minha clínica, enfim, minha audiência, a minha clientela, enfim, estava totalmente realizada. Minhas filhas maravilhosas, meus netos, Legal. né? Aí você fala assim, agora vou deixar tudo, né? Então, para quê? Até para medir exatamente o valor de tudo isso, sabe? Então, às vezes a gente precisa de uma pequena mudança, e tem até aquele dito popular, né? Precisa perder para dar valor, né? Então, é Uhum. assim, não exatamente com esse pensamento, mas saber o que, que o novo pode te acrescentar. Então, eu sou meia, como que eu, meia cigana, sabe? Assim, eu adoro viajar, adoro isso, né? Então, assim, para mim era um desafio. Então, eu vim para a Europa, porque está muito mais próximo de eu poder conhecer a Europa inteira, né? Portugal é uma língua muito parecida, não tem nada a ver com o português do Brasil, mas a gente consegue se comunicar muito bem. E estaria ali, né, uma facilidade para eu encontrar de fato esses grandes desafios. O meu maior desafio aqui foi que eu ter que não atuar mais na área que eu estava. Por quê? Quando você sai de um país, você precisa validar a sua documentação, né? Aí eu tenho algumas formações que aqui, para validar, eu precisaria fazer uma nova faculdade. E eu Nossa, não esperava que por isso. diferente. Aí eu falei, não quero isso. Mas você precisa, entre aspas, sobreviver. Então, o que é que eu faço? Então, é o que eu digo até para os meus coaches, né, e tal, na época paciente também. Então, era assim, você não tem que ter só o plano ABC, você tem que ter o alfabeto inteiro, de A a Z, né? Porque você vai tentando, vai tentando, né? Não é dar murro em ponto de faca, mas é você saber que existe uma possibilidade de dar certo. E o que mais deu certo aqui para mim foi exatamente a certeza, né? Das minhas raízes, né? Do que realmente eu quero, porque eu posso estar, com isso que eu faço agora, que é online, eu posso estar em qualquer lugar, ou seja, eu tenho liberdade geográfica, né? Eu posso estar ali, ó, você vê, estamos aqui, né? Semana que vem a gente estaria assim um pouco mais distante, porque tem diferença de fuso horário, eu vou estar em outro lugar. Então, assim, existe essa flexibilidade. Mas aí a pergunta, faz sentido para a pessoa? Então, toda a sua decisão não pode ser uma decisão porque o outro quer. Tem que ser uma decisão que te cai bem, Sim. né? Então, até mesmo assim, há pouco tempo, eu fiz essa pergunta ao meu companheiro. Eu falei, Mo, se eu voltar para o Brasil, você volta? Ele falou, acho que não. Entendeu? Nossa. Uhum. Então é assim, falta de amor? Não, é porque ele quer ficar aqui, entendeu? E eu achei isso fantástico, porque não pensou muito, ele tem a certeza, a convicção, ok? Então, assim, é importante você entender isso, mas veja bem, se eu fosse uma pessoa pessimista, eu faria drama, É verdade. faria um Incrível. drama. Né? Mas aí nós chamamos de o quê? Equilíbrio da inteligência emocional. Eu respeitei, eu não julguei, eu não pensei, eu não fiz nada, eu ouvi. Eu fiz uma Uhum. pergunta e tive a resposta, ok? O que isso vai gerar depois é outra coisa. Mas eu não me permiti, né, cair do salto, né? Então, é assim, é algo que nós precisamos entender isso, assim como outras coisas que eu gostaria de fazer. Não posso fazer, como eu já disse, mas existe outros meios, né? Então, por exemplo, adoro dar palestra. Ai, você me fez o convite. Olha que coisa boa, né? Eu joguei para o universo que eu queria, trouxe aqui uma oportunidade. Ó, tô no Brasil, né? E tô em qualquer lugar que a live esteja, né? Então, isso é liberdade, isso é você ter controle, é isso estar dentro daquilo que você almeja. É o que eu digo, ser feliz é condição.
sabe? Não é opção. Então, eu sou uma pessoa feliz, mas se acontecer qualquer coisa que me entristeça, eu vou ficar triste por um momento, mas não deixei de ser feliz, ok? Agora, eu vejo, sim, que muitas decisões trazem infelicidade às pessoas. Então, essa autoliderança é ter conhecimento absoluto de si mesmo. Porque, às vezes, o teu vizinho conhece mais você do que você mesmo, né? É Então, verdade. as atitudes que nós temos e conhecer a si mesmo faz com que você seja menos cruel com você. Porque às Uhum. vezes você se pune, né? Às vezes você tem a coisa do pertencimento e o merecimento. Isso não é para mim, por isso que às vezes as pessoas se estagnam, né? Porque não se permite, né? Porque se eu ser melhor, imagina eu ser milionária na família, o que, que os outros vão pensar, né? Ou ao contrário, se eu ser milionária, eu vou ajudar todo mundo, aí acaba o dinheiro, aí você volta naquela mesma. Então, é assim, é tudo, é uma consciência, é saber fazer o crivo, né? Que eu chamo assim, das grandes decisões. O que é bom precisa melhorar. O que é bom tem que ficar e o que não é bom não pode mais existir. Então, quando tudo isso a gente coloca nesse grande crivo, nessa peneira, sobra espaço. Né? Sim. Você não depende do amor. Tem gente que põe condição na felicidade, só você feliz se tiver o carro, a casa, o marido ideal, sei lá o quê, né? É condição. Eu não, eu sou feliz porque eu acordo. Nossa, Incrível. não, acordei hoje, né? Que beleza, que maravilha, né? Então, isso é fundamental. E entender o necessário. Tem gente que tem coisas demais, por isso que é infeliz, não sabe o que faz com aquilo depois, né? Então, é o necessário. O que que você precisa para ser mais feliz, Uau. Que lindo isso, Wanda. Meu né? Deus. Eu falei que seria inspirador, porque eu imaginava que fosse, mas você mais que dobrou a meta aqui. Eu, Ficaria mais tempo ainda te ouvindo. Incrível. E assim, o quanto que você traz essa autorresponsabilidade também, né? Porque assim, talvez algumas coisas não saíram como o planejado. E você não se colocou nesse lugar de vítima, mas de protagonista. não, Então, como que eu posso atuar a partir de agora, né? O que eu posso fazer não, diferente, sabendo que as outras pessoas poderiam ter percepções, julgamentos, feedbacks, qualquer coisa que poderia te desestabilizar ou poderia fazer você repensar, mas você tinha ali a convicção do que você queria, para onde você está indo e o que realmente faz sentido para você. E às vezes a gente acaba se pegando nesse lugar. Às vezes uma coisa não dá certo e aí você desiste ali no meio do caminho porque não deu certo, ok, vou seguir a minha vida. E não, a gente pode, a gente tem o poder de escolha, né? E a autoliderança é justamente você se conhecer a ponto de tomar escolha sabendo que os desafios eles vão aparecer. E tem um ponto que eu falo bastante com as minhas mentoradas, inclusive, que o fato de você se autoconhecer não significa que você não vai passar por desafios. Não é sobre isso, não. porque o autoconhecimento ele é contínuo. Você está sempre aprendendo algo novo sobre você. Você está sempre descobrindo algo que de repente já está aí há bastante tempo, mas você só tem um nível de consciência para acessar aquilo a partir de agora e está tudo bem. Então, o autoconhecimento não é você ter uma receita pronta de como que você vai viver tudo maravilhoso, tudo perfeito, mas é você ter a habilidade de identificar rápido quando você está num desafio, você entender para onde você está indo e você se permitir dar um passo diferente. Então não é sobre você não errar, você ser perfeita, mas é você aceitar que as coisas vão continuar acontecendo para justamente você melhorar, né? O que você já é bom, você não permitir que coisas ruins elas te dominem. Então maravilhoso o que você trouxe e eu fico assim lisonjeada de poder ter você aqui nesse espaço para trazer tanto conhecimento, tanta prática, tanta vivência, né? E aí até olhando agora mais para o contexto emocional, né, de uma mudança como essa que você fez, o que foi mais difícil emocionalmente falando para você nessa transição? Você já tinha um planejamento, já tinha ali o plano do alfabeto inteiro do que você faria, mas a questão emocional, o que foi mais desafiador nesse processo?
Eu acredito que não seja só comigo, é de qualquer pessoa que decide algo muito grandioso, tá? É essa dependência emocional. Então, por exemplo, assim, embora, né, a minha família é meio geográfica, então eu tenho filhos em São Paulo, tem em Curitiba, tem em Itajaí. Então é assim, minha mãe, né, agora está em São Paulo, mas ela estava em Manaus, mas a gente tinha bastante conexão. Mas eu tinha liberdade, a hora que eu quisesse estar ali. Hoje eu já não tenho. Então, saber que aquilo, por exemplo, hoje, se eu quiser te dar um abraço, eu não consigo. Não É. consigo te ver, né? Então, eu acredito que essas redes emocionais, elas são importantes, tá? Então, assim, e é um dos casos que até eu já tratei até como psicoterapeuta, que também sou, né? Realmente de pessoas que vão, né? Principalmente sozinha, né? Eu aqui ainda estou com o meu companheiro, né? Meu marido. Então é assim, mas pessoas que viajam sozinha e depois elas se desviam tanto que elas perdem a identidade de uma tal forma que passam a executar coisas que elas jamais admitiria, entendeu? Então é muito, muito, muito importante que qualquer decisão ela esteja alinhada com tua missão e propósito de vida, ok? Mas esse é o problema, que muitas pessoas não sabem missão e propósito, ok? E aí está outro grande problema que daria aí um tema muito grandioso para a gente falar depois, né? Mas o principal é entender que recomeço não é fracasso, tá? Verdade. Então, ele não, nunca ele vai ser um fracasso. Por quê? Então, outro dia, eu ouvi um comentário assim: ah, você vai começar do zero. Eu falei: jamais. Eu jamais estou recomeçando do zero. Embora eu não tenha nada, né? Eu tinha uma casa boa, tinha isso. Aqui eu moro de aluguel, né? Enfim, mas o que que significa? Eu trago bagagem. Eu trago a minha história. Então as pessoas precisam Uhum. aprender a honrar a história, ok? Independente dela ter sido boa ou não. Sim. Porque se ela não foi tão boa, mais um motivo para você melhorar. Uhum. Porque as pessoas não são culpadas do que aconteceu com você, nem você. Só que você é a única solução para a sua vida. Entendeu? Então é algo. Se alguém foi culpado, perdoe, né? Agora, perdão não é desculpa, né? Ah, você me desculpe. Perdão é uma coisa que está aqui, ó, arraigado no coração, né? Se você tiver ainda aquela má água, eu uso até uma analogia dizendo assim, o que que é má água? Má água, água suja, ou seja, se você tem uma água suja, o que que vai proliferar? Vermes, né? Quando você tem mágoa dentro de si, o que que vai proliferar? Doenças. Verdade. Até o câncer já foi comprovado cientificamente que vem de tristeza, de falta de perdão, né? Então é assim, hoje mais do que tudo eu digo assim, limpe a sua alma, sabe? Vem, né, vá para o mundo, né, do além, do jeito que você veio, limpa, né? Então assim, se limpe, mas não espere morrer para pedir perdão. Né? Porque tem gente que tá lá nas últimas, enquanto a pessoa não chega, não se desliga, né? Não, gente, se perdoe. E se essa pessoa já foi, existe papel, escreva, peço perdão, mas o perdão tem que vir daqui, né? Do coração. Tanto é que as pessoas falam a lei da atração. Por que que não dá certo? Porque não é somente pensar, tem que estar no sentir, na emoção, né? Exato. Se penso, sinto, existo, né? Então é assim, é dessa forma que as coisas acontecem. Que lindo, Wanda. E eu acredito muito nisso, o poder de você ser você mesmo. Porque quando a Uhum, gente é a nossa essência, a gente não precisa de armaduras, de máscaras, uhum, né, de dessas coisas que vão acontecendo no nosso dia a dia e vai mais travando a gente, né? Vai mais impedindo com que a gente flua do que necessariamente fazendo a gente viver, né? E essas questões emocionais, elas são muito profundas, né? Porque a é, mesma situação pode acontecer comigo e com você, mas a forma de interpretar e de reagir àquela situação pode ser completamente diferente, né? E assim, uhum. vai muito do que você acredita. Eu costumo falar que todos os desafios que eu já passei na minha vida, eu sou muito grata a eles, porque sem eles talvez eu não tivesse chego até aqui.
né? Com certeza. Todos os desafios, eles servem para fazer com que a gente aprenda algo, até situações mais desafiadoras, situações extremas, né? Uhum. Então, a gente passa por algumas questões na nossa vida que a gente, naquele momento, a gente não consegue dizer, entender o porquê que aquilo está acontecendo, mas com o passar do tempo, com você aceitando aquela condição como um aprendizado, certamente você vai tirar grandes lições daquilo e da próxima vez você vai fazer de novo, melhor, vai fazer diferente, porque você já tem Uhum. uma experiência, você precisa honrar a sua história, não ficar resistindo, achando que deveria ser diferente. E tem uma frase também que eu uso bastante: se apareceu, pega que é teu. É a vida te Uhum. dando oportunidade de fazer alguma coisa diferente, de fazer do Exatamente. limão uma limonada, né? Uhum. E aí, Wanda, acho que um outro ponto aqui, ainda linkando com essa questão emocional, que acredito que deva ser bem desafiador, eu não consigo imaginar, porque eu não passei por uma experiência assim. Teve algum momento dessa sua transição, dessa sua mudança, que você, mesmo tendo tudo planejado, tendo ali as expectativas, tendo o seu companheiro por perto, que você entendeu que você precisava se posicionar de uma forma diferente, para poder continuar, para poder se adaptar em meio aos desafios que você foi encontrando no meio do caminho? Sim, o que eu sempre digo é assim, nós temos que ser, eu até brinco com as pessoas assim, ó, qual é o melhor vestimenta que a gente pode se vestir? É do eu, o eu sou, né? Então é assim. Então, quando tudo acomete, porque eu tive também aqui um problema que eu me senti, de fato, porque, né, embora com todo conhecimento, nós somos humanos, né? E somos fadados a erros. Não que eu tenha errado, mas eu me permiti, por um pequeno momento, me fragilizar. Aí, quando eu me vesti de eu falei, pô, mas quem sou eu, né? Então, cadê o eu? Aí, realmente, eu acordei para a vida, né? E é o que eu digo, ó, vá viver que a vida é bela, né? Então, é assim, é algo que a gente precisa compreender exatamente o que quer. Eu não queria mais uma coisa que eu estava fazendo, eu falei, mas para que eu estou fazendo isso? Né? Então, eu vejo assim, por mais que você tenha planejamentos, você não sabe o que pode ser acometido. Vamos ver lá, vamos voltar alguns anos atrás na pandemia. Estava tudo bem e não foi algo que dependeu da gente. A Uhum. gente teve que o quê? Se adequar a uma situação externa. Então foi a mesma coisa. Aquilo me deu um clique, eu falei, poxa, porque quando a gente não está bem, o corpo vai falar. Pode ter certeza que o corpo vai falar. Então vai vir aí alguma coisa para te impedir de continuar, né? De você desistir. Então, aí eu falei, não, eu tô bem, né? Mesmo porque eu tenho uma fé enorme, né? Eu digo assim, eu sou filha de Deus, nenhum mal tem dentro de mim. Sai, show, né? Então é assim, rapidamente me recuperei, né? E tava naquela, porque eu já tinha. Ah, eu já morri uma vez, né? Então é assim, com atestado de óbito e tudo. Meu Então eu. Deus! É verdade, eu tive um choque anafilático e não voltei no tempo que tinha que voltar. Então assinaram lá meu atestado e foram avisar a família. Mas nesse inteirinho, cheguei lá no céu, estava tudo ocupado, era época de pandemia. Depois, quando eu desci, também estava lotado, o outro não queria concorrência, eu voltei, né? Então, estava aqui. Aí eu voltei e só que eu perdi memória, eu tive um monte de coisas assim que precisou depois eu ter uma recuperação, né? E aí eu tomar novas decisões. Foi aí que realmente eu me empoderei mais, né? Caramba. Isso Então, foi em assim, Portugal? não foi no Brasil, Foi no Brasil. faz exatamente há 11 anos, né? Quando eu tive, foi aí que eu fui amadurecendo a ideia, fui vendo outras coisas, e as coisas foram acontecendo até que chegou realmente há 2 anos atrás, né? 2 anos e meio atrás, quando eu tomei a decisão de vir. E veja bem, não é uma decisão que jovem toma, né? Porque tomar decisão na minha idade, onde eu já dobrei o cabo da Boa Esperança, né? Não é uma coisa fácil, né? Eu saí do Brasil com 60 anos para tentar algo novo. Caramba. Uau. É. Eu, eu acho que esse é o grande desafio, né? Então é assim, por Mas, mais que as pessoas falem, não, que você tá bem, que tá isso, mas tem um negócio chamado identidade, né? RG, que ele fala, cara, ó, tô velha, né? Então, e aí o que que você vai fazer? Mas eu venci isso, né? Não,
portas de, né, assim, de trabalho realmente tenho, eu só não consigo fazer algumas coisas porque a lei não me permite aqui, por eu não ter essa habilitação, né? Eles não conseguirem validar aqui a minha documentação. Mas eu consigo de outras formas, coisa que no Brasil a gente já não tem tudo isso, né? A pessoa Uhum. chegou numa faixa etária, ou você é muito bom, ou você não tem mercado, É né? verdade. Então, é algo assim que é bastante desafiador, né? Fora clima, alimentação, nossa, a comida aqui é muito diferente, né? Então tem tudo. Por mais que você planeje, por exemplo, eu não sabia qual era o sabor de uma meloa. Você sabe o que é uma meloa? Não Não é o faço. marido do melão, não, né? A Não. mulher do melão, né? É uma coisa. Então, é assim, tem coisas que é muito diferente, e tem palavras que pra gente tem um significado, para eles outro, né? Então, você precisa ter essa conexão, né? Você tem que ter esse jogo de cintura, porque nós brasileiros somos muito abertos, tá? O europeu já é mais fechado, né? Enfim, tem todas as coisas que, por mais que preparado você esteja, você chega aqui, é diferente. Sempre dá para aprender, né? Tá. Sempre. E é que eu digo que o aprendizado acontece no processo, entendeu? Isso. Não dá para você prever tudo que você vai aprender, porque tem algumas coisas que você tem que desaprender e aprender de novo, porque se você ficar batendo, eu sei, é assim, aqui não é assim, entendeu? Uhum. E assim é tudo, é no relacionamento, é no trabalho, é que eu digo, a minha experiência, vamos dizer assim, é só um modelo. Né? Uhum. Mas você pode pegar tudo isso e agir numa pequena coisa. Qual é a mudança que eu preciso fazer com os meus filhos, com o meu marido, né? Com a minha mãe? Enfim, são tantas coisas que a gente vê que são pequenas e as pessoas costumam ver, né, coisas assim grandiosas em tudo. Não, às vezes uma pequena mudança que você faz no seu dia a dia já tem um resultado extraordinário, né? Então, Isso por é exemplo, verdade. levantar e dar bom dia para si mesmo. Aí tem gente que fala bom dia, ele responde só se for para você. Sim, para mim entendeu? Então, é algo que a gente tem que ver desse lado. Que maravilhoso, Wanda. Nossa, obrigada por compartilhar. Tá sendo incrível. Eu tô aprendendo muito mais agora, te ouvindo. E acho que tem alguns pontos. Eu tô anotando várias coisas que você tá falando. Eu não consigo ficar sem anotar, porque para mim é muito valioso, toda essa nossa troca. E aí, muito do que você falou é sobre a disposição de aprender, né? De Sim. saber que você não sabe tudo. Por mais que você tenha uma experiência, você tenha uma bagagem, tudo te trouxe até aqui. Mas para você ir para um próximo nível, você ainda precisa aprender muita coisa. E falam, né? Quanto mais a gente sabe, mais a gente descobre que a gente não sabe. Então, quanto mais conhecimento a gente tem, Exatamente. mais a gente percebe o quanto a gente ainda tem coisas para aprender. E viver uma experiência como essa, do contexto que você trouxe, né? Que muitas pessoas poderiam estar se vitimizando, poderiam estar se colocando num lugar, não tem mais idade para fazer uma mudança como essa. Deixa eu viver aqui, tá confortável, né? Porque a sua decisão não veio de algo que realmente, né, estava te impulsionando para isso. Você estava num contexto favorável, digamos assim, e mesmo assim você se colocou à prova para viver essa experiência, para fazer uma grande mudança na sua vida. E como é bom poder ouvir isso de uma pessoa mais experiente e falar, gente, tem chance de fazer dar certo, de mudar as coisas, né? Mas depende da nossa atitude, depende da nossa força de vontade de fazer acontecer, né? De não ficar só imaginando, só sonhando, mas a gente se permitir ser quem a gente é e viver experiências novas, experiências diferentes e com certeza enriquecedoras também. E aí, Wanda, olhando para tudo isso, né? Para toda a sua vivência, toda a sua experiência, tudo que você já compartilhou, o que você diria para uma pessoa que está pensando em fazer uma grande mudança na vida? Não necessariamente uma mudança de país, mas uma mudança que realmente vai tirar ela da zona de conforto. O que você daria de recomendação já tendo passado por uma experiência como essa? Bom, a primeira coisa é, para que ela quer essa mudança? Faz sentido em quê? Ok? Porque às vezes é fuga. Então, nós temos que entender essa mudança, ela está relativa a quê?
Então, por exemplo, assim, na minha época em que eu atendia muito consultório, eu tinha pessoas que não eram completamente felizes, porque da minha geração passada, você ia ser o que o teu pai queria. Você vai ser advogado, você vai ser professora. Hoje nós temos essa liberdade. Mas tem gente que é o que eu disse, ela está tão insatisfeita com ela mesma que ela quer mudar, mas não sabe nem o quê, né? Então, essa mudança ela vai te permitir um campo de aprendizado maior, vai fazer sentido só para você ou também para outras pessoas. Porque, veja, nós temos uma coisa que é chamada egoísmo, Uhum. e outra coisa chamada missão. Então, tudo aquilo que eu faço com missão, ela ajuda a mim mesmo e ela ajuda muitas pessoas, ok? Então, por isso que eu digo assim, conhecimento não ocupa espaço, né? E para você saber que você aprendeu, você tem que fazer, tanto isso que existem os estágios, né? Então, nós temos que, nós somos estagiários aqui na vida, né? Porque vão ter acontecimentos, vão ter coisas, mas entender que cada processo que você viveu, ela faz parte da tua história, né? Como você mesmo disse, né? E eu disse no início, temos que honrar isso, ok? E a gente se torna mais forte quando a gente já passou por uma dor. E qual é essa dor? Agora, se eu quero alimentar essa dor, eu continuo fazendo mais do mesmo, né? Agora, se eu quero não só resolver essa dor, mas ajudar as pessoas que estão nessa dor, eu ensino, eu transmito. Por isso que eu escrevi meu livro, né? Que está ali, é um livro muito prático, inclusive tem exercício, então você não só lê, não, você exercita, né? Legal. Eu tenho ele aqui em Portugal na versão realmente livro, né? Que está na livraria, e tenho ele na plataforma em PDF, para a pessoa baixar, fazer, ok? Tem a mentoria, onde a pessoa tem exercício, estou assim com você também, porque é uma mentoria que não é só aulas gravadas, existem, então, as aulas, entre aspas, presenciais, mas online, existe ali a comunidade, enfim, as pessoas hoje, elas têm essa facilidade, não só do conhecimento, mas também de ter profissionais que possam ajudar. Diferentemente, né, de 1900 e bolinha, onde as pessoas nem tinham conhecimento de burnout, de tantas coisas que nós temos hoje, né? Verdade. Então, hoje, nós temos que aproveitar o melhor, né? Que tudo pode estar oferecendo. Então, hoje eu ofereço a minha experiência para quem quiser, né? Estar aí, poder bater um papo maior, quiser ler o livro, enfim, entrar para a mentoria. Mas o importante é entender que se eu fico no mesmo lugar, eu não alcanço muita coisa. Eu só vou alcançar o que eu consigo estar ali. Agora, se eu der um passo, eu posso, de fato, né? Aí tem os pessimistas, se eu der um passo, eu caio. Levante, né? Então, é algo simples, né? Que simplesmente é isso, porque, inclusive, dentro, né, da depressão, nós temos, quando a pessoa chega no seu grau máximo de depressão, a única coisa que ela tem é melhorar. Ela não pode piorar mais, né? Então, é assim, é algo que a gente precisa compreender, principalmente, é não alimentar pensamentos ruins, ok? Você, entre aspas, ser até visionária, né? De você enxergar um futuro, porque é só dessa forma que ele vai acontecer, né? Quando você enxerga, eu não consigo me ver daqui a um ano. Caramba, é complicado. Você vê que nós já estamos terminando o mês de março e tem gente que nem fez o planejamento desse ano. Aí chega lá no dia 31 de dezembro, não aconteceu nada esse ano. Claro, você não planejou, você não lutou, você não foi em busca, né? E eu não gosto de usar o termo correr atrás. Correr atrás você pode cair e o negócio dispara e você fica distante. Eu digo, vá ao encontro, porque você cair o negócio chega também, tá? Então, vá ao Boa. encontro do seu sonho. É Vá ao isso. encontro daquilo que tem. E como você, usando aquilo que você falou, né? Se caiu ali para você, pega, né? Então, é assim, tudo que aparece na nossa frente, ou é para nós, ou é para a gente aprender a dizer não, Exato. tá? Para Então, justamente validar, né? Se a gente está aham, tá exatamente, como alimentando. aconteceu. Eu estava ali, eu falei, mas eu não preciso disso.
Pra que eu tô vivendo isso? E aí eu ainda botei a mão na cabeça e falei, acorda, Wanda! Ah, né? Então é algo assim. E é algo que a gente precisa aprender mesmo, a conversar consigo mesmo, né? Não espere aplauso das pessoas, se aplauda, né? Comemore seu aniversário, vibre toda a conquista, seja lá qual for. Então, quando eu fazia coach de emagrecimento, eu só emagreci 1 quilo. Eu falei, ainda bem que é um a menos, imagine se fosse um a mais, né? Então, a pessoa quer emagrecer em um mês 20 quilos, né? Ela perdeu saúde, ela não emagreceu, né? Então, é Exato. assim, tudo isso que a gente precisa entender. A intensidade das coisas, né? O quanto você, de fato, está se dedicando àquilo. Porque, às vezes, pegando o emagrecimento, toda a promessa vou começar segunda-feira. Termina na segunda-feira às 18 horas, entendeu? Então, é assim, ela precisa de consistência naquilo que ela deseja, ok? Porque se você realmente quer, deseja, o universo vai trabalhar, vai conspirar a teu favor, ok? Uhum. Então, as coisas vão acontecer. Aí tem gente que fala assim, é sorte, não é sorte, ela sabe o que quer. As coisas chegam, Exato. né? E você está disposto a viver o processo, né? Que é o que você falou Uhum, agora, né? Às uhum, vezes as pessoas têm uma expectativa que as coisas precisam acontecer assim. Aí se alimenta mal a vida inteira e do dia para noite quer emagrecer os seus 20 quilos. Não vai uhum, acontecer, né? Não precisa ser nenhum especialista para saber que não vai acontecer. E as uhum, pessoas se iludem, né, com essas expectativas, porque justamente não quer viver o processo ou acha que as coisas precisam ser tão rápidas quanto as coisas que a gente vê na internet, né, nas mídias. Não é uhum. assim, né? A gente precisa viver aquela experiência, um dia de cada vez, né? Plantar a nossa sementinha e cuidar dela, não ficar tirando ela toda Exatamente. vez que a gente acha que ela não está nascendo, que não está acontecendo nada, né? Bom, outra coisa que eu gostaria de colocar, que eu acho que eu não coloquei, é assim, também tem um outro problema que a pessoa não evolui porque ela acha que o outro que tem que mudar, Exato. entendeu? Então, é assim. Então, lembre-se, somos seres únicos, ok? Uhum. E por isso nós temos evolução diferente. Cada um evolui dentro das suas limitações. Então, não permita que você não se evolua porque o outro não quer, problema do outro, Exato. entendeu? É que a Então, gente quer controlar também a vida do outro, né? E sim, aí fica sim. nesse lugar de esperar que o outro mude para você mudar. E na verdade o poder está na nossa mão de fazer Por algo isso que por a vida nós. não vai mudar, porque você tem que mudar a sua. Então, é assim, quando você muda, o mundo muda. Exato. E a vida não tem controle remoto, né? Vou usar até É, um termo chulo aqui. Tem que levantar a bunda da cadeira e ir lá e fazer, né? Então, isso. é o perceber, é o decidir e é o agir, né? O que eu chamo ali de PDA. PDA. Então, você tem Ah, que fazer isso, é tá? isso. Então, é algo que ou faz, entendeu? Exato. Porque tem coisas que ninguém vai fazer por você. Exato. E é interessante, né? Quando a gente começa a mudar, a gente começa a influenciar e inspirar outras pessoas a mudarem. Que as pessoas começam a te observar e falam, nossa, você tá diferente. Realmente estou diferente. E essas pessoas acabam mudando o comportamento em relação a gente, né? Então, todo o Sim. controle também está na nossa mão, né? Não adianta ficar esperando que o outro vá fazer, que o outro vá mudar, né? Você pode mudar. E quem quiser te Uhum, acompanhar, vem junto. Quem não quiser, infelizmente também precisa viver ali o seu processo, né? Talvez não esteja no uhum, momento e ok, né? A gente tem que viver a nossa vida, não a vida uhum, dos outros, né? Não o que esperam pra gente. uhum. Wanda, e aí a gente já está caminhando aqui para o final. Inclusive, se Uhum. tiverem alguma pergunta, pessoal, podem mandar aqui, que aí no finalzinho a gente fala um pouquinho aqui para a Wanda compartilhar a visão dela também, a resposta dela, tá? Wanda, falando agora Sim. de coisa boa também, né, dessa experiência. O que mais te surpreendeu nesse processo, em toda essa mudança que você viveu? Olha, o que mais me surpreendeu é ver o carinho, né? Ter essa certeza dos meus próprios pacientes lá do Brasil, né? De amigos. Então, essa super. Olha, hoje, inclusive, eu estava conversando com a minha filha, eu até comentei com ela.
Ó, eu tenho Ela foi minha paciente, depois ela se tornou minha cliente, né? Fomos colegas, e ela veio para Portugal, ela simplesmente, estou em Portugal, vou te visitar. Que legal. Passou um dia na minha casa, né? Olha que Então, bacana. então é assim, e isso já é a terceira vez que acontece, né? Então, por exemplo, quando eu mudei de São Paulo para Curitiba, o pessoal de São Paulo saiu de São Paulo para ir para Curitiba, entendeu? Então eu vejo assim, é isso que é importante. Você não vai agradar todo mundo, né? Às vezes você não agrada nem o espelho, né? Você se olha e não se gosta, né? Então é assim. Mas o importante é o que você planta. É. Porque eu tenho uma experiência que eu vou contar rapidinho, que eu dei uma palestra no Sebrae, e aí um dos participantes disse assim, levantou a mão, eu dei voz a ele, e ele disse, não estou gostando de nada, sua voz é horrível, Meu e não sei o que. Deus. Eu falei, sim, e o que o senhor está fazendo aqui ainda? Né? Eu falei, por gentileza, pode se retirar, pode passar ali, eles vão devolver o seu ingresso, não há problema. Bom, foi, daí 6 meses, eu vi na agenda, falei, nossa, esse nome não é estranho. Quando eu abro a porta, quem é? O dito cujo, Ah, né? acredito, meu Deus. Então, assim, é coisas que às vezes incomodar é um alerta, entendeu? Porque às vezes você está falando uma verdade para uma pessoa, ela já se irrita, ela já. Por quê? Aquilo machucou, entrou dentro dela, né? Então não se preocupe em agradar todo mundo, ok? Agrade a si mesmo, se respeite, respeite o próximo, né? E empatia não é se colocar no lugar do outro, porque a gente nunca vai ter essa dimensão. É apenas compreender o momento que a pessoa está vivendo, ok? Então, são coisas que a gente precisa ir aprendendo. É igual filhos, né? Eu tenho 3. Nenhuma é igual a outra, só mesmo o branquinho do olho, né? Uma é loira, outra é ruiva, a outra é morena, enfim. E personalidade, então, são completamente diferentes, mas a criação, acredito eu que foi a mesma. Mas Exato. cada um absorve, desenvolve, porque cada um de nós tem missão. Cada Uhum. um vai para o mundo né, com óculos diferentes, né? Enfim, é dessa forma. Então, a primeira coisa que eu digo para você ao levantar é se empodere de si, sabe? Respeite as suas limitações, entenda que cada dia ele é único, então vive intensamente e não loucamente. Porque se houver amanhã, você vai colher fruto do que você plantou. Plantou intensidade, vai colher fruto de prosperidade. Plantou o quê? Como eu digo para adolescente, né? Cuidado, né? Porque o que você planta hoje, então, viver com loucura, você vai recolher daqui 9 meses um filho que você não queria, né? Então, é Uhum. assim, é algo que tudo tem que ser com um devido planejamento, entre aspas, mas também não é ser um workaholic, nada tão taxativo assim, mas é entender o processo, ok? Verdade. Lembrar, Bom, lembrar que a tua liberdade não pode ultrapassar o limite do outro. muito bom, maravilhoso. E aí você falou sobre os filhos, né? E aí acho que Uhum. só para complementar aqui também a experiência, eu sou gêmea. E assim, eu e a minha irmã, a gente nasceu no mesmo, né, na mesma época, a gente teve a mesma criação, a gente viveu as mesmas experiências, porque a gente estava sempre junto durante muito tempo. E hoje, a forma como a gente vê o mundo é completamente diferente. A nossa personalidade sempre foi muito diferente uma da outra, mas tem coisas da infância que ela lembra com uma profundidade, com um grau de detalhismo que eu falo, meu Deus, eu acho que eu não vivi no mesmo momento, porque eu não lembro de algumas coisas, e o contrário também acontece. Mas é isso que você falou, né? E a Bianca aqui também comentou. Cada cabeça é um mundo, né? Cada um Uhum. interpreta tudo que vive de uma forma diferente e reage àquilo de uma forma diferente. Então, por mais que as pessoas vivam experiências desafiadoras, para cada um vai ter um significado diferente, mas o que você faz com esse significado, com essa oportunidade que a vida está te dando, o que faz toda a diferença, né? E é o que você trouxe aqui de forma muito inspiradora. E, nossa, eu estou aprendendo demais com você, Wanda. Muito obrigada por isso. Porque é você viver
intensamente, mas não loucamente, porque você também é responsável pelas consequências que virão, sejam elas positivas ou não. É você que vai precisar lidar com aquilo que você está plantando, com o que você está fazendo, né? Então a gente ser muito consciente das nossas escolhas, das nossas decisões, entender o nosso para quê, o nosso porquê que a gente está tomando decisões na vida, para onde a gente está indo, com certeza faz uma grande diferença. Verdade. Ivana, caminhando aqui já para o final, queria abrir espaço para você compartilhar sobre o seu trabalho, o que você faz, como que as pessoas te acessam, sobre o seu livro, que inclusive eu já fiquei curiosa aqui, se tem no Brasil para a gente poder adquirir também. Compartilhe um pouco com a gente, com as pessoas que estão assistindo, para que elas também conheçam mais do seu trabalho. Bom, o meu trabalho ele se resume exatamente em ajudar o próximo, né? Principalmente mulheres, ok? Eu sou mentora de mulheres que já tentaram de tudo e não sabem de que forma alavancar, né, o seu sucesso pessoal, ok? E eu vi que só atendendo em clínica eu consigo ajudar uma, duas, três, poucas pessoas. Então, por isso, eu criei a mentoria online, onde várias pessoas podem, então, absorver maior conhecimento, desenvolver-se, e também, para aquelas que ainda não se sente preparada para uma mentoria, eu tenho o livro, né? Que o livro é um e-book de 100 páginas, ele é muito prático, para que as pessoas possam, então, ali começar, porque tudo é começo. É que eu digo, gente, não dá para fazer universidade antes de entrar no pré, né? Então, é assim, começa pelo livro. Aí você vai se permitindo, você vai gostando de si mesmo, aí você vai querendo descobrir outras coisas. Até hoje eu estudo. Até hoje eu tenho mentor, né? Então, por quê? Aquilo que você disse, o aprendizado é diário, ok? E quanto mais você conhecer de si mesmo, mais você domina o seu mundo, ok? E ninguém mais vai meter a colher lá dentro, entendeu? Então é assim, assuma seu eu, é aquilo que eu disse, vista-se de seu eu, né? E incorpore todos os desafios como aprendizado, né? Então, ali está. No meu Instagram, que vandacalvente.coach, você tem ali, né, tudo que eu trabalho. Quem for do Brasil, me manda no direct, porque aí então os preços são diferentes, porque se eu mandar em euro, para transformar se torna caro, né? Então é assim, aqui em Portugal e toda a Europa é comercializado em euro, mas eu tenho uma plataforma onde eu tenho em reais para que as pessoas possam adquirir, e é muito, muito barato, tá? Por quê? Essa é a minha intenção, ajudar pessoas, mas houve um custo, então eu coloquei ali, ele custa R$11,90, né? Então, assim, é algo que é um livro onde você vai exercitar e você ainda vai poder usar a comunidade para se estar ali falando. Então, a partir do momento que você adquire, você tem um contato comigo, a gente pode, mas também posso fazer algumas mentorias individuais, ok? E tem a mentoria online. Então, eu gostaria de compartilhar tudo isso, né? Porque o que eu digo assim, tudo aquilo que a gente aprende, se ele não for, né, transmitido, ele vai depois se perder. Porque quando eu for para, para a cidade dos pés junto, ninguém mais vai saber de nada, né? Aí vai se eternizar através daquilo que a gente deixou aí como legado. Muito bom, Wanda. E eu aconselho a todos que estão assistindo a de fato buscar, né, o conhecimento. Acho que o conhecimento ele sempre ajuda. E assim, tem várias formas de você aprender, né? Seja por livros, como a Wanda compartilhou, seja por cursos, seja por mentorias, né? Pessoas que já viveram aquela experiência e pode compartilhar para que você evite bater cabeça. Eu costumo falar que há uns 5 anos atrás, se eu tivesse um mentor, se eu soubesse, se eu tivesse noção do Uhum. poder da mentoria, certamente eu teria
pulado algumas etapas que eu fiquei batendo cabeça, insistindo em algo, justamente porque eu não conhecia o poder de você estar do lado de pessoas que podem te ajudar, né? Que podem te mostrar coisas que de repente estão na sua cara e você não consegue enxergar, né? Uhum. Isso ajuda demais. Então, parabéns pelo seu trabalho, Wanda. Tenho Obrigada. certeza que muitas pessoas podem e devem procurar você para justamente dar esse passo, né? Ter uma pessoa ali acompanhando, se desenvolvendo, entendendo o que, que de repente está te travando para ir para um próximo passo. Com certeza vai fazer toda a diferença e que bom que existem pessoas no mundo que podem compartilhar esse conhecimento e ter esse propósito, né? De ajudar cada vez mais pessoas, que eu acho sensacional, acho incrível. Obrigada. Eu agradeço muito a oportunidade, de poder compartilhar isso. E eu digo assim, o diferencial do conhecimento é que o futuro chega mais perto, né? Então ele não fica distante. Então hoje, né? Tudo é muito rápido. Por que que não está acontecendo consigo, né? Então é algo assim. Busque se conhecer. E estamos aqui, né? Tanto eu quanto você podemos ajudar ao maior número de pessoas, desde que elas se permitam. Então se permitam, né, se permitam a se explorar, né, a evoluir, ok? E mais uma vez, muito obrigada. E venham conhecer Portugal, né? Ah, Não, com não, certeza. não é só um bacalhau, tem muita coisa gostosa. Maravilhoso, Wanda, mas obrigada pela sua disponibilidade, pelo seu tempo, por compartilhar conhecimento de uma forma tão leve, tão natural e tão inspiradora para muita gente. Eu aprendi muito, tenho certeza que as pessoas que estão assistindo também aprenderam, as que vão assistir depois também com certeza vão aprender e se inspirar em realmente a prática, né? É o que eu falei no Uhum, início, é sobre a vida real. Né? Não é sobre uma teoria ou algo que a gente aprendeu e não praticou. É sobre a experiência de vida. Então, muito obrigada pelo seu eu que tempo, pela agradeço. sua disponibilidade, por compartilhar tanto conhecimento. Tá bom? Ok. Obrigada a Então é todos. isso, pessoal. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, Até. tchau. Tchau, tchau.